Fala pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui em mais um collab incrível entre o Positivamente e o Arena Experience. Inclusive nós estamos aqui no meio da conferência, eu estava lá dentro agora com mais de 10 mil jovens quebrantados, o Espírito Santo fazendo muitas coisas inacreditáveis e para mim é uma grande honra estar aqui. Hoje eu estou com uma host excepcional aqui, que é a pastora Marina. Ela vai me ajudar nesse papo aqui. Marina, se puder falar com o pessoal. Bom, gente, eu sou a Marina, pastora na Sara Nossa Terra e especificamente na Sara Ceilândia. É uma honra estar aqui com o Rafael, com a Bispa Priscila e eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Nós estamos hoje recebendo para conversar conosco aqui a Bispa Priscila Cunha. Ela que é psicóloga, palestrante e bispa da Sara Nossa Terra. Nós já batemos um papo aqui antes de entrar no podcast. Eu estou impressionado com tudo que ela tem de Deus para compartilhar conosco. Bispa, que honra estar aqui com a senhora. Eu creio que o papo vai fluir aqui de uma forma maravilhosa. Que bom, é uma honra estar aqui também, Rafael, te conhecer pessoalmente. Gente, eu sigo ele nas redes sociais e adoro os vídeos pelos posicionamentos que ele tem. E é um prazer estar aqui, fazer esse collab no meio da conferência. Quando a gente, Marcelo TV, né, me ligou, o que você acha? Eu confesso para vocês que eu fiquei assim, meu Deus, mais uma coisa para fazer no meio da conferência. Porque a gente está na organização, né? Então, tem convidados e a gente tem que dar atenção, a gente prega, a gente faz tudo. Mas aí eu falei, não, vamos fazer, porque é uma grande oportunidade da gente estar falando um pouquinho aquilo que Deus está fazendo, né? Uhum. Então, é um prazer estar aqui com vocês e fazer esse collab do Arena Experience com Positivamente. E se vocês me permitem, eu já queria começar esse papo puxando a sardinha para os homens. Uhum. Porque eu sei que você tem uma visão muito específica e forte com relação a isso. E eu também sei que o Bispo Lucas é um paizão, né? Que, inclusive, é um exemplo para mim, assim, com a forma com que ele se dedicou à criação dos meninos e a proximidade que ele criou com relação ao Davi e ao Gabriel. E eu me preocupo por ser pai de 3 homens e ver uma geração de meninos que me parecem meio limitados, podados em sua masculinidade. Eu não sei se a senhora concorda, mas a gente vem de algumas décadas do que eu chamo de destruição do masculino. Perfeito. E o resultado é uma geração de homens frágeis. Frágeis. Homens fracos, homens que não sabem ser homens e pedem perdão quando são homens. A senhora, como mãe de meninos, pode falar melhor do que ninguém. Como criar homens que não são frouxos, que não são frágeis, que se posicionam como homens sem aquela masculinidade estereotipada, aquela masculinidade que não se parece com a de Cristo Jesus? Olha, é um tema muito bom. Eu casei com Lucas, né? Sou casada há 20 anos, vou dar um briefing aqui. E eu sou uma mulher muito forte. Então, eu gosto muito de trazer o meu exemplo para explicar um pouco do que eu penso. Então, eu sou filha do Bispo Rodovalho, nasci na igreja. Meu pai é um homem super forte, um homem que construiu várias igrejas, ele é apóstolo, tem a denominação Sara Nossa Terra. Então, eu cresci assim, eu fui criada por ele, pela minha mãe, para ser independente, ser uma mulher forte. Ele está certo. Só que eu me tornei forte demais. Ao ponto de, no início dos meus relacionamentos, eu tive muita dificuldade até. Ficava brincando assim, o Lucas brinca, eu vim te salvar, porque você não arrumava namorado. Mas eu acho que eu assustava mesmo, sabe? Porque, além de ser muito tímida, cara de brava e muito forte. E então eu conheci o Lucas, no início do nosso casamento foi muito difícil, porque o Lucas era um homem muito posicionado, muito forte. E aí... Saía faísca de vez em quando. Muita faísca. Não, se eu contar pra vocês aqui, isso aqui dá um outro podcast sobre casamento. Tem várias histórias. A gente teve muita dificuldade nos 5 primeiros anos de casado. Os 2 primeiros, nós morávamos 4 anos, nós moramos em São Paulo. A gente casou e foi pra Lua de Mel. Quando a gente chegou, a gente pegou o carro e nós fomos pra São Paulo. A gente morou 4 anos lá. Então eu não morei recém-casado em Brasília. Isso foi muito bom. Por quê? Porque eu saí de perto da minha família. Aqui eu era a filha do Bispo Rodovalho. Lá em São Paulo eu era a pastora Priscila, que nós fomos cuidar de um culto de jovens na Augusta. Então, para isso eu tinha um líder, que foi o Bispo Hugo, né, que me ajudou muito. Então, eu muito forte, eu queria mandar. E tinha um outro problema.
eu ganhava mais que ele. Ele começou, ele não tinha ainda formado, eu já era formada. Então já tinha isso, que para mim não tem nada a ver hoje, mas naquela época tinha a ver. Eu me achava superior. E é uma coisa que é ridículo, né? Assim, nada a ver isso. Mas você precisa passar primeiro para depois dar o exemplo, para contar. E aí a gente teve muitas brigas. E um dia ele falou para mim, junto com o Bispo Hugo, o Bispo Hugo falava para ele o tempo todo, antes, Lucas, o problema que a Priscila, que vocês estão brigando, essas brigas de vocês são ridículas. Sabe o que falta? Você ser homem. E o Lucas falava que não entendia. Falava assim, eu não entendo, o que é ser homem? E o Bispo Hugo falava para ele, você precisa ser homem da sua casa, você não é o homem da sua casa. Porque ele competia comigo. Entendi. Enquanto ele competia comigo, ele não podia ser o homem da minha casa. E eu muito forte. Agora, ele tinha duas opções. Ou me deixava eu mandar nele, ou se posicionava. E graças a Deus ele se posicionou. Hoje eu tenho maior orgulho e prazer em dizer que eu sou submissa, que meu marido manda na minha casa, que ele é o cabeça da minha casa. Eu admiro ele. Nossa, assim, por quê? Graças a Deus eu tive esse entendimento, então eu pude agora... Eu tenho 2 filhos homens, Deus me deu 2 homens. Na verdade, eu tive uma primeira gravidez que também era um homem e eu perdi. Então eu ia ter 3 homens também. Então, só que Deus me deu a oportunidade de ter os 2, Davi e Gabriel. E não é fácil criar filho homem. E você está vendo hoje uma geração, e eu e o Lucas conversamos muito sobre isso, uma geração de homens frouxos. Mas a história que você me contou agora me apresenta um outro problema que é na criação das mulheres. Perfeito. Você vê esse problema, por outro lado, em mulheres sendo criadas para assumirem papéis masculinos? Sim, é um problema. Mas aí é aquela coisa, você precisa... por isso que os homens precisam saber que eles estão indo para uma veia errada. Sim. Porque o Lucas fala uma coisa, a gente conversa, eu estou dando exemplo dele, porque eu estou lembrando da conversa que nós tivemos há poucos dias com um pastor sobre isso. Ele falou, mulher forte é a melhor coisa que tem. Ele falou, graças a Deus que... Ele falou, Priscila, se você fosse aquelas mulher ameba, ai, não sei, quer que eu jantar onde? Ai, não sei. Amor, a gente vai tirar férias. Ai, eu não sei aonde a gente vai. Esses dias eu escutei uma pessoa falando assim, eu fui perguntando, e aí, o que vocês fizeram de férias? Aí o marido falou assim, não, a gente não viajou. Por quê? Ai, porque a minha cabeça estava super atolada e eu deixei para minha esposa fazer e acabou que ela não fez. Aí eu falei, mas por que você não fez? Ai, não sei, me perdi. Aí depois eu comentei com o Lucas, falei assim, meu Deus, para eles o dinheiro não é problema, o tempo não é problema, e ela, assim, você vê que ela não teve um anseio, ela... Não priorizou, né? Nem priorizou. Ela não foi proativa. Uhum. Então, qual que é o problema? Ser forte não é o problema. É possível ser forte e feminina. Eu sou forte. E feminina, exala essa energia. Isso é tão interessante porque eu tive a oportunidade de ser discipulada por eles e é nítido que cada um ocupa o seu papel. E isso é muito forte porque eu vim de uma geração que nós somos criadas para ser fortes, independentes e para ser empoderada. Então, a Marina pode falar exatamente porque ela veio de uma geração, de uma cidade onde eu comecei meu ministério em Brasília, foi lá. Uma cidade violenta, uma cidade onde não tem... Onde lá, assim, salve-se quem puder. Então, mulher, se empodere, homem nenhum manda em você. Entendeu? Sobrevivência. Né? Lá as pessoas... É literalmente isso. Você é criado para sobressair, para se empoderar, para não depender de ninguém. E isso quebra completamente o contexto bíblico, né? De se submeter, de construir uma família, de construir princípios. Porque o que eu mais escuto hoje é assim, nas redes sociais, assim, quando eu faço posto os meus vídeos, né? Que ridículo. Você é submissa, você ainda acredita em submissão? Gente, você sabe o que é submissão? Submissão é estar na mesma missão. Submissão não é estar abaixo, ser pau mandado do marido. E foi isso que eu entendi. Foi isso que o Lucas entendeu. Ele precisa ser o cabeça. E quando ele entendeu que ele precisava ser o homem de casa, então teve uma vez, cheguei e dei um chilique louco. Ele mudou. E aquilo me deixou louca, porque eu estava acostumada em brigar... E ter uma reação. E ele reagir. Quanto mais ele reagia, mais eu falava. Só que eu falava, assim, gente, graças a Deus me guardou, porque eu tenho entendimento e já cuidei de muitos casamentos, de muitas mulheres que sofreram agressão. E vou te falar que muitas mulheres sofrem agressão porque elas começam a briga. Eu tô passando por mim.
Eu já tive brigas com o Lucas em que realmente deu o Espírito Santo, meu marido era crente de verdade. Domínio próprio. Domínio próprio. Porque de botar o dedo na cara. Tem homem que não suporta isso. Então, eu lembro que o meu pai, antes de casar, falou pra mim, você é muito forte. Nunca vou me esquecer disso. Na nossa casa. Você é muito forte, mas toma muito cuidado. Porque essa sua fortaleza, essa sua força, você pode fazer o seu marido passar o limite. Então, você tem que ter limite, Priscila. Isso que vocês falaram é fascinante, porque a pregação do feminismo, das ideologias pós-modernas, é de que se a mulher abdicar dessa força e se deixar ser liderada, ela vai abdicar da sua feminilidade, inclusive. Simone de Beauvoir, que foi uma das maiores ideólogas do feminismo, ela dizia que o homem, o macho, é um erro genético. Ela acreditava numa sociedade como as abelhas, em que as mulheres são as rainhas e os homens são os zangões. Né? Então, isso que vocês estão falando, vocês têm consciência de que é extremamente polêmico hoje em dia. Sim, muito polêmico esse assunto. Você falar que é possível uma mulher ser submissa e ser forte é um pouco contraditório na cabeça das mulheres, principalmente das jovens. Como é que a gente quebra isso, Bispa, na cabeça das jovens? Olha, nossa. Assim, principalmente das jovens, principalmente. Então, eu mostro como. O que é, deixa eu dar exemplos. O que é uma mulher ser forte? Uma mulher ser forte é uma mulher saber quem ela é. Eu sei quem eu sou. Então, assim, meu marido chega pra mim e fala assim, essa roupa sua não tá legal. Você não gostou? Tá bom. Assim, lógico, Priscila, essa saia tá indecente, essa blusa tá indecente, não dá pra ir pra igreja. Troca. A falta de modéstia é outra coisa. Perfeito. Né? Mas tem mulher que fala assim, você não manda em mim. Isso. Eu não vou trocar de roupa. Gente, pelo amor de Deus, seu marido tá te dando um toque. Eu chego nele e falo, amor, o que você acha dessa roupa? Tá curta demais? Essa roupa tá com um decote? Porque eu vou pra igreja. Você concorda que é um tipo de proteção, inclusive? Né? Com certeza, não tem nada de controle. Isso, sabe o que acontece, Rafael? Você precisa saber quem você é. Quando a mulher, ela sabe quem ela é, não tem essa do marido, você ser submissa ao seu marido. Eu amo, sabe por quê? O homem, quando ele é o cabeça da sua casa, o que significa isso? Tem decisões que precisam ser tomadas por ele. Sim. Se der errado, o que você vai fazer? A mulher submissa. Deu errado. Amor, deu errado. Porque tem as mulheres que falam assim, tá vendo? Eu avisei. Eu fiz muito isso, hoje eu não faço. Eu só falo assim, amor, eu falei pra você para irmos pelo outro caminho. Mas tudo bem, tô com você. Eu e o Lucas passamos uma situação financeira, onde ele fez um investimento e ele perdeu. E ele ficou muito mal. E eu também fiquei chateada, óbvio. Mas eu tinha tudo para chegar para ele e... jogar na cara, né? Tá vendo? Rafael, eu nunca abri minha boca para falar nada. Lógico, eu fiquei super chateada. Eu fui para Deus, orei. Falei, Deus, me ajuda. Mas eu entendi. Falei, cara, vou dar força para ele. Eu falei, amor... E eu fui dando força para ele. E eu tenho certeza que isso foi muito importante. Por quê? Porque nesse momento eu podia fazer com que o meu marido se afastasse de mim. Sim. Ou o marido ficasse próximo. Nós fizemos 20 anos, dia 6 de fevereiro. Nós saímos para almoçar. 2 dias. A gente não conseguiu viajar nem nada, então a gente comemorou no dia 6, e depois na quinta, no dia 8. E no dia 8, a gente estava comemorando a segunda vez. Eu perguntei para ele quais são as coisas boas do nosso casamento depois de 20 anos. E ele falou para mim assim, uma das coisas, ele falou, a sua parceria. Você é minha parceira. Eu amo estar ao seu lado. Para mim foi tudo. Por quê? Porque eu sei que eu sou uma mulher que meu marido quer voltar para casa. Meu marido ama minha companhia, eu não sou chata. Então, quando você entende o seu papel, porque... Eu sei por ele e pelos pastores da minha igreja, pelos meus discípulos. Perfeito. Os homens que não gostam de voltar para casa, os homens que não gostam de ficar perto das mulheres, você pode ter certeza que a mulher é um porre. Ela só reclama, ela critica e ela fica jogando na cara. Ela é mal-humorada, ela é ranzinza. E aí Deus me deu 2 filhos homens. E os meus 2 filhos homens me testam o tempo todo. Imagino. Adolescentes. O meu mais novo, então... Meu Deus, meu mais novo me tira sarro. E aí, no início, eu comecei a ter muito problema, principalmente com o mais velho, de dar pagadão neles. Você não pode! Aí, e o Lucas percebendo calado. E tem uma combinada na minha casa. Se eu dou bronca, se eu ponho limite,
O outro Mesmo que eu esteja errada, ele não entra. não censura na frente dos meninos. Fica calado. Ele pode estar falando assim, ela ficou louca, ela tá doida, ela tá surtada. Ele fica mudo, não fala nada. Aí eles vão no pai, o pai fala assim, obedece sua mãe. Já aconteceu isso muitas vezes. E aí, depois, ele me chama e falou, amor, sem noção que você fez. Tipo, desnecessário. Aí ele conversa comigo no particular, mas ele nunca tirou minha autoridade. Que legal. E aí, e vice-versa. Nós temos esse combinado. Não foi fácil, tá, Rafael? Não foi da noite pro dia, isso foi construído. Eu tenho 20 anos de casado. E eu lembro que aí eu falei para mim, eu cheguei nele e falei, o Davi tá muito distante de mim, tá muito grosso comigo. O que tá acontecendo? Me ajuda. Falei pro Lucas, me ajuda, amor. Aí ele falou assim, você quer ouvir? Aí você tá pronta para ouvir? Tô. Então tá bom, vou te falar. Você tá chata, você critica e tá. Ele não quer ficar no ambiente onde você tá, porque toda vez que você chega é cobrança, é crítica, é ranzinza. Opa! Aí eu falei, meu Deus, olha o que eu tô fazendo. Tô afastando meu filho de mim. Uhum. Então, isso me fez... eu tive que me reinventar. Então, assim, eu não sou perfeita, mas são coisas que... Então, quando o seu marido... Você é submissa ao seu marido... Quando você deixa seu marido ser cabeça da casa, ele foi o cabeça nesse momento. Eu aceitei. O que acontece com o feminismo? Você não manda em mim. Eu crio os meus filhos com a minha regra. Mas pelo amor de Deus, gente, aí não tem parceria. Porque o casamento, ele precisa da parceria. Não existe companheirismo, cumplicidade. Que é o que o Lucas falou pra mim, uma das coisas que mais ele ama no nosso casamento, né? Ele precisa ter carinho, precisa ter romance, precisa ter a parte do sexo, que tem que ter relacionamento, mas o companheirismo, a parceria precisa existir. Não, e outra coisa, o que eu vejo que isso vai gerar não é um nível de relacionamentos diferentes, é ausência de relacionamentos. Porque você está vendo o que está acontecendo aí com essa geração é uma multidão de pessoas solitárias. Aí, o que acontece? Te cortando, perdão. Nada. Filhos no celular, homens que não querem ser o cabeça da casa, mudos, as mulheres fortes demais, azedam o ambiente. O divórcio em algum momento, o que é praticamente inevitável. E aí não tem diálogo com os filhos. Aí aí o que acontece? Não tem ninguém para ensinar para essas crianças, para esses meninos, para esses adolescentes, o que é ser um homem forte. Porque ser um homem forte não é ser um homem capacho de mulher. Não é você obedecer uma mulher. É você se posicionar. É você pôr limites. O Lucas... Gente, a coisa melhor do mundo é... Não é fácil, mas quando ele põe limite em mim. Priscila, não. Ele não grita comigo. Ele nunca brigou comigo. Não é grosso comigo. Ele fala, Priscila, não. Eu sei até onde eu posso ir. Uhum. São fronteiras morais que protegem a gente, né? E a bispa falando, né? O bispo, ele transparece algo muito forte também, que ao mesmo tempo, falando sobre essa questão de criação de filhos, de relacionamento e companheirismo, o mesmo nível que entrega de cobrança, que eles entregam de cobrança, de correção, eles entregam de relacionamento. Isso, então, nós que estamos de fora, como discípulos, pessoas que acompanham a rotina deles, é notável ver o quanto eles entregam de relacionamento com os filhos, tempo de qualidade, o quanto eles abrem mão. No momento que eles estão da vida, que os filhos já estão criados, vou colocar esse termo, eles poderiam estar investindo em outras coisas. Mas não, investem energia em sair juntos, em conversar, em ter relacionamento. E é notável o quanto que os meninos são próximos deles, sabe? Tem essa afinidade, tem relacionamento, tem intimidade, então esse companheirismo. Eu lembro que a bispa já compartilhou com a gente várias vezes, né? Hoje nós temos o Arena, que é o nosso culto de jovens, e em vários momentos ela precisou ficar sozinha, fazendo outras coisas. Sábado é o pior dia pra mim. Por quê? Porque eu fico sozinha em casa. Das 5 da tarde, eles começam a se arrumar para ir para a igreja. O Lucas faz questão de ir, porque hoje a gente já tem uma estrutura em Brasília, eu não preciso pregar mais no sábado, nem devo, porque eu tenho que dar oportunidade para a nova geração. Sim. Então eu tenho excelentes pastores jovens que pregam, então eu prego no domingo com o Lucas. Aí à noite, o que eu podia fazer? Vou ficar com meu marido, vou assistir um filme, vou namorar, vou pro cinema, vou jantar. Não, ele vai pro Arena, porque ele leva, os meninos não têm carteira ainda, né? Ele falou, até o Davi ter carteira, eu faço questão. Então, isso já eles começaram a frequentar a Arena, tinham 11 anos. Então, tem 11, 12, 13, 14, 15, 16, tem 7 anos. Sábado é uma regra. Quando eu ia, até eles terem 13, 14, eu ainda ia muito. Depois,
minha vida ficou muita loucura e eu fiquei, sábado eu preciso descansar. Então eu tiro para me organizar, para ler, para estudar a palavra, porque eu vou pregar no outro dia. Então, e ele chega 00:30, 1h. E ele no outro dia tem que pregar às vezes. Acorda E ele cedo. poderia terceirizar isso Gente, para outra pessoa. Qualquer pessoa ama buscar meus filhos. É a coisa, se eu É falar uma assim, honra. todo mundo, na época, quando eles começaram, dava briga. E quando eu viajo, assim, bispa, eu posso buscar os meninos, eu posso dormir na sua casa. Todo mundo quer, porque eu sei que nós somos agradáveis, porque a gente tem um relacionamento muito bom com os nossos discípulos. Mas o Lucas nunca terceirizou. Ele falou, não, eu não vou fazer isso. Não, mas essa decisão do Lucas é fascinante para mim. Eu queria explorar um pouco disso, porque eu acho que essa decisão que vocês dois tomaram, de estarem tão presentes na vida dos meninos, está rendendo frutos preciosíssimos para vocês, né, Bispo? A gente conhece uma geração de pastores e ministros de louvor que hoje são referências nacionais e perderam suas casas, perderam seus filhos. Perfeito, isso é Então, muito sério. como foi, desde o início da criação dos meninos, vocês optaram por isso? Como é a questão de viagens? Viajam menos? Estão... Nós temos na verdade, o meu marido, eu sou muito acelerada. Eu acho que se dependesse de mim, a gente viajaria muito. Graças a Deus, meu marido não tem esse ganância, esse anseio. A Sara, nós temos mais de 800 igrejas fora do Brasil. Se deixar, eu tenho um convite para pregar todo final de semana na Sara, fora da Sara. Mas o Lucas, ninguém convida ele porque ele não aceita. Tipo, as pessoas já nem convidam porque quando convidava, ele falava, cara, não vou, minha prioridade é minha família. Então, qual que é a prioridade do Lucas? Ele é pastor de cuidar do mesmo. Então, ele fala, eu sou pastor local. Eu cuido da igreja, eu cuido dos meus discípulos e vou cuidar dos meus filhos. Então, lógico, a gente viaja de férias, eu e ele, nós temos uma data sagrada, 10 dias no mínimo no ano, só nós dois. Desde que os meninos eram pequenininhos. Inegociável isso. Inegociável. Eu lembro que quando o Gabriel tinha 4 aninhos, eu fui para a Alemanha e aí ele ficou uma crise. Você vai viajar e não vai me levar? Porque, nossa, e eu nunca fiquei, nunca. Eu sempre ensinei para eles, é o tempo da mamãe e do papai. Perfeito. Nós vamos ter o tempo juntos, é importante. Temos o tempo com eles, nós saímos 2 vezes no ano, até mais, às vezes se dá, porque eles têm escola, é muito difícil. Priorizamos, mas priorizamos uma noite, saímos para jantar com eles, é a noite deles. Hoje é a noite, antes era a tarde. Quando eles eram menores, eles não conseguiam dormir tarde, tinham que dormir 8 horas da noite para acordar cedo, então a gente passava a tarde juntos. Saía da escola e ficava juntos, lanchava e ia para casa. Agora à noite, se eu marco alguma coisa na quarta-feira, que é o dia deles, é uma confusão, eu tenho que repor no outro dia. Eles já ficam assim, mãe, onde a gente vai jantar? E combinado cada dia, cada quarta um escolhe. Então, uma quarta o Davi escolhe, outra quarta o Gabriel escolhe. Estabelecer uma cultura, né? Mas quais são as opções, geralmente? Eles gostam de fazer? Eles gostam jantar e gostam de muito carne e o meu mais novo gosta de sushi. Então, às vezes uma massa. Porque, assim, assiste filme, nem sempre tem algum cinema, porque eles fazem questão de jantar. Eles gostam muito de sair para jantar. Então, ali a gente bate papo, a gente combina de não pegar em celular. Legal. Isso é forte. Porque, assim, o celular tá aqui, né? O tempo todo, você tá... Eu preciso virar o meu, às vezes eu preciso tirar de lado. E o Lucas me ajuda muito, porque eu sou muito, como eu falei, eu sou acelerado demais, eu quero responder todo mundo, eu quero resolver. E ele também é acelerado, mas ele põe limite. Então, quando ele tá com os meninos, ele tá com os meninos. Ele acho que só vai atender a mim. E perigoso ele nem me atender. Já aconteceu de eu viajar sozinha e ele ficar com as crianças e eu precisar ligar na minha casa, falar com a minha secretária para que achasse ele, porque ele estava com os meninos e não atendeu o telefone. Mas a maior dificuldade que eu vejo hoje com os filhos, principalmente homens, que é o meu caso também, ainda que haja presença, você conseguir gerar uma conexão de fato, uma amizade. Então, eu percebo que muitos pais têm uma certa dificuldade em fazer com que os filhos contem o que aconteceu na escola, certos pecados que lhes são apresentados. Vocês conseguiram, Bispa, romper essa barreira e acessar o coração deles? Conta esse segredo. O Lucas, aí. né? Acho que esse é o papel dele como homem, porque o certo é o filho homem procurar o pai na adolescência. Não vai ficar contando as coisas para mim. E a mãe e as meninas procurarem a mãe. Até porque o pai precisa ser exemplo, né, para o filho, pôr limite. Então, o Lucas sempre fez muito. Na verdade, Rafael, eu estou colhendo hoje um fruto de que o meu Lucas plantou desde que eles nasceram. Então, assim, a gente
O Lucas raramente viaja. Quando a gente viaja para os eventos da Sara Nossa Terra, a maioria eles vão. Julho mesmo, a gente faz uma turnê com o Bispo Rodovalho, são 4 cidades. Eles estão de férias, eles sempre vão. Quando o Lucas viaja, às vezes ele vai na sexta, volta no sábado, rapidinho. Às vezes a gente viaja, nós dois, mas a gente normalmente viaja durante a semana. Eu prefiro sair para pregar, para aceitar convites, na semana, porque eles estão em rotina, e aí não afeta, final de semana eu tô com eles. E aí... Ai, gente, peraí, me perdi. O que eu tava falando? Disso que ele vem plantando há anos para gerar essa amizade, né? Aí, eu lembro que meus filhos começaram a entrar na adolescência e o Lucas pegou o Davi fazendo uma coisa errada e foi um desespero pro Davi. Só que o Lucas não brigou com ele. O Lucas conversou. Entendi. Houve pecado, houve uma coisa vergonhosa, mas ele não podou na... Isso. Você tá errado! Você não podia fazer isso! O limite da correção, né? O até tom de voz. Então, assim, às vezes eles chegam para contar alguma coisa que é até absurda mesmo, que algum amigo, ou que alguém, ou que eles mesmos, porque eles não são santos, né? Não existe eles, não são Jesus Cristo. Tipo, nós somos pecadores. E aí o Lucas, é mesmo, meu filho? É mesmo, não acredito. Como você tá se sentindo? Opa, meu pai não me julgou. Eu acho que isso foi uma chave que o Lucas virou. Sim. Hoje, eu conto que os meninos contam tudo para ele. Lógico que às vezes demora, eles ficam com receio, mas Deus trabalhou de uma forma que o Lucas vai puxando, e eles acabam contando. Então hoje eles têm uma confiança de que eles podem conversar com o pai e que eles não vão ser julgados. Uhum. Isso não quer dizer que o Lucas não corrija, tá? Isso é diferente. Correção é diferente de julgamento. Então, ele não julga e se precisar corrigir, vai corrigir. E tem situações, olha, esse aqui eu acho fantástico. Eles têm um líder na igreja, um pastor. E aí tem situações que o Lucas abraça, vem cá, meu filho, não julga, fala assim, mas agora você precisa contar pro seu pastor. Quem vai corrigir? O pastor. Aí o Lucas fala assim, eu não vou corrigir porque eu sou pai. Quem vai ter que corrigir é o pastor. Então, assim... Foi uma dificuldade que eu tive um pouco por ser filho de pastor. Eu tive pouco disso aí. Eu também não tive. Às vezes eu tinha que confessar para meu pai. É muito ruim. Talvez fosse em alguns momentos saudável. Eu também passei a mesma coisa. Um terceiro, né? Uhum. Na época que eu era adolescente, não tinha um líder de arena. E pelo contrário, eu fui julgada. A nossa geração, nada podia. Ainda tem uma certa e existe uma carga, né, colocada filho. Sobre filhos de pastores, né? Da perfeição, que não pode errar, que não pode falhar. Isso é muito forte aqui na Sara, porque os bispos, eles trabalham essa cultura, né, da liderança. Então, hoje, os filhos deles são acompanhados por outros pastores que têm essa liberdade, porque às vezes... assim, acontece do filho querer falar mal do pai, de algum problema, de alguma situação. O Lucas fala isso. Então, né? O Lucas fala assim, seu filho tem que ter alguém para falar mal. Do pai. Do pai. O filho tem que ter alguém para falar mal do pai. Lógico, tem algumas coisas que o líder não vai botar limite, que é uma questão de pai. Por exemplo, você vai namorar só com 18 anos. Na igreja a gente fala, se os pais liberaram... Uma decisão familiar. Familiar, não entra. Agora, a gente tem muito jovem que não tem pai, né? Ausência de pai total. A Marina tem um trabalho na Ceilândia muito forte, com uma família carente, onde ela pode falar um pouquinho que é surreal. As meninas com 10 anos, 11 anos já estão tendo relação sexual. A sexualização, né? É muito forte, grávidas, totalmente falta de limite. E entrando nisso, Bispo, entrou até no desafio que a senhora topou de assumir uma igreja, na verdade, de abrir uma igreja em uma das maiores favelas do Brasil, que é a Ceilândia. Então, eles pegaram uma igreja literalmente do zero, na planta, e abriram uma igreja em uma comunidade completamente carente, que tem essa dificuldade de relacionamento. Sim. Então, lá nós temos uma dificuldade de representatividade mesmo da família, sabe? Dessa figura paterna, dessa questão. Eu aprendi a cultura da família, a importância do casamento e de outros princípios na igreja. Eu aprendi com os bispos, isso não foi trabalhado na minha casa, não tinha cultura dos filhos. Então isso é muito forte porque o trabalho que eles fazem hoje é muito direcionado para famílias. Então reconstrói, restaura mesmo, muda mesmo. Na Ceilândia, o que é que você percebe no núcleo familiar? Você percebe muitos casamentos dissolvidos? Você percebe problemas na criação dos filhos? Qual é o problema central lá que você enfrenta em famílias? O maior problema começa com a sexualização,
né, que é precoce. Então, lá, geralmente, os jovens, eles são sexualizados muito cedo, são expostos, né? Infelizmente, acontece muito a questão do abuso sexual, a questão de abuso da parte da família também. Então, as meninas, particularmente nessa cidade que eu moro, que é a Ceilândia, desde cedo elas já começam a se interessar por homens que mexem com tráfico, que mexem com drogas, que mexem com tudo aquilo que é errado. E aí, por não ter tido o carinho do pai, o afeto do pai, o amor da família, se envolvem muito cedo, sabe? Então, assim, lá, a maior dificuldade que a gente enfrenta é nisso. Mães que são muito fortes, que foram preparadas para isso, mães que são como um tanque de guerra, e pais que são completamente omissos. Pais que deixam a criação completamente na mão da mãe, pais que não criam seus filhos. Nós temos muitas pessoas que não têm nem o nome do pai na certidão de nascimento, dentre outras coisas também. Então, o maior desafio que nós enfrentamos hoje na nossa geração é quebrar essa cultura, né? Tanto é que hoje eu tenho 26 anos, eu não queria casar. Eu casei com 20 anos porque eu conheci a Cristo. E eu conheci o poder da família através da liderança. Uma liderança que acolheu, uma liderança que ensinou, que trouxe exemplo. Não era só de você olhar e falar, não, isso daqui dentro de casa é diferente. O que eles são no púlpito, eles são dentro de casa. Então isso trouxe uma inspiração para a gente construir família também. Então é forte porque essa liderança, ela nos inspira a construir uma família real. Não é uma família perfeita, né? A Bispa ela fala muito sobre isso no projeto dela da Mulher Antifrágil, né, Bispa? Não existe família que não é sobre perfeita. ser uma mulher perfeita, uma família perfeita, mas uma família possível. Que tem os seus defeitos, as suas dificuldades, mas que juntos cumprem um propósito. Então, para mim, esse trabalho que eles fizeram e fazem hoje em Brasília ainda, é o que tem marcado as nossas vidas e a nossa geração, porque tem mudado uma cultura dentro de nós, de entender que o homem tem o seu papel, a mulher tem o seu papel, os filhos têm o seu papel, e que isso não muda quem nós somos em Deus. Eu sou psicóloga sistêmica, né? Eu fiz especialização em sistêmica familiar. E o maior problema hoje das famílias são a inversão de papéis. Sim. Então, é muito importante. E, querendo ou não, eu e o Lucas, como pastor, que a gente não atende os nossos discípulos como terapeuta, como psicólogo, eu separo muito. Às vezes, eu indico até a terapia, você vai procurar fulano para fazer terapia, para que eu não entre, porque senão confunde. Mas eu consigo ajudar. Olha, vocês estão com papéis trocados. O filho mandando no lugar do pai, o pai no lugar da mãe, é um rolo. Então, quando você está fora do seu papel, você não consegue ter uma família. Não existe família perfeita, existe família possível. Então, o meu casamento, as pessoas, ele não é perfeito, é um casamento possível, mas aí eu posso te ensinar, né, dar dicas, o que eu consegui para alcançar esse casamento, porque foi muita renúncia, eu cedi muito. Então, o que eu cedi para ter os meus filhos conectados, como a gente está conversando aqui agora? O Lucas cedeu muito, uma disposição, eu cedi o meu sábado, que normalmente sábado o marido fica com a mulher, então, normalmente a sexta-feira a gente fica junto, mas o sábado é dos meninos, até meu filho fazer 18. Bispa, a senhora tem uma cultura de ter o dia do casal, só de vocês dois, e o dia com os filhos também. Sim. Porque por conta da rotina, de discipulado, de entrega, nossa rotina prioriza é muito a família, né? puxada. A gente tem um dia na semana para a igreja que é discipulado, toda semana. Terça é dia de culto, domingo também é dia de culto. Então já foram 3 dias. Quarta é o dia dos meus filhos. Aí desse jeito. Todo quinta dia. ou sexta. Quinta, normalmente, eu faço atendimento dos pastores. Aí eu fico com a sexta, ou almoço ou jantar para mim e para o Lucas. E o final de semana. O sábado, normalmente, eu descanso, porque tem que pregar, fazer, né, a palavra do outro dia, tudo, organização. Então, eu abri mão. Então, assim, tudo é possível. Agora, é o que eu falo. Lembra da massinha? A massinha, ela se despedaça. Então, eu vejo casamentos despedaçados, eu vejo famílias despedaçadas, eu vejo filhos despedaçados. Ah, vocês então são super-heróis. Não, eu não sou nada, meu marido não é nada, a Marina não é nada, você não vai ser nada, mas o poder do Espírito Santo é tudo. Agora, se o Espírito Santo estiver dentro de nós, é por isso que é o papel da igreja, e nos entrar no homem, fazer dele uma nova criatura, o que vai acontecer? A gente começa a se tornar, né, um vaso novo, que o Felipe Valadão acabou de pregar sobre isso. Você ser derramar vinho novo, né, em odres novos. Então, você deixar ser transformado. Se reinventar, né? Teve algumas coisas que a Bispa falou aí que foram sensacionais. Na verdade, isso aqui podia virar um curso. Eu estou impressionado com isso aqui. Mas eu queria voltar numa coisa que a senhora falou, de você abdicar de certas coisas para não se tornar aquela mulher chata. E isso é muito interessante,
por lidar com casais também, eu vejo o quanto é tentador nós estarmos numa discussão e a gente querer vencer um ponto, vencer a discussão. E às vezes vale Cabo a de pena guerra. a gente abdicar de um argumento para o casamento ganhar. Com né? certeza. Eu sou a favor 1000% disso. Eu imagino que Verdade. talvez para a mulher isso seja até um pouco mais complicado, né, Bispo? Então, as maiores crises que eu tive foi isso. Foi cabo de guerra. Hoje eu olho para trás e falo, teve um dia que a gente brigou, eu e o Lucas, no meio do caminho, indo para a igreja em São Paulo. A gente sempre toca nesse dia. Eu tenho vergonha. Tipo, que ridículo. Foi uma besteira. Mas foi porque as opiniões eram diferentes. E eu queria que ele tomasse a decisão que eu queria. Eu achava que eu estava certa. Uhum. E eu não fui madura. Eu briguei tanto com ele. E ele ia pregar. A gente chegou na igreja. Eu nem subi. Eu fui pro escritório. E eu, coitado, teve que pregar. Teve que botar a cabeça no lugar e separar. Não sei como que ele conseguiu da outra. pregar. Mas assim, hoje, olhando para trás, é ridículo. Eu estava olhando. A gente olha para trás. Nos casamentos, quando nós vamos fazer, ele sempre fala assim, dá uma dica, Priscila. E ele dá a dica. A minha dica é, mulher, cuida do ambiente de sua casa. Não estraga o ambiente da sua casa. É verdade. Eu sempre falo isso. Cuidado, o poder tá na sua mão. É. E então eu sei, porque meu marido, o Lucas, ama ficar em casa, ama ficar comigo. A gente tem a hora do almoço, normalmente, se puder, a gente almoça sempre junto, pelo menos 3 vezes na semana em casa. E ele volta da academia, ele faz um treino na hora do almoço, e a gente tem o tereré, que a gente ama. E a gente tem um combinado. Ele ama tomar tereré comigo e eu amo tomar tereré com ele. Tereré chimarrão? É um chimarrão gelado. Ah, tá. Né? Então, é tipo, a gente é parceiro. Se eu fosse chata, se ele não quisesse, ele ia sair do treino, tomava banho no escritório, já ia trabalhar. Uhum. Porque aí ele volta em casa, toma banho, almoça comigo e retorna para o trabalho. Por quê? Porque é prazeroso. Agora, por que eu consegui isso? Ah, eu sou super poderosa, porque eu sou linda. Não, porque eu sou uma mulher, eu sou parceira, eu sei que eu sou agradável. Lógico, eu não sou perfeita. Às vezes eu sou chata, às vezes eu sou controladora. Esses dias ontem mesmo ele falou, moça, tá? O que foi que você tem que você tá me pisinhando? Aí na hora que ele falou isso, opa! Você entendeu? Virou uma chave. Tipo, ele falou, amor, o que você tem? Aí eu falei, nada. Aí ele falou, amor, você tá me pisinhando, você tá me cutucando. O que foi? Aí na hora eu já virou, opa! Aí eu falei, pra que eu tô... Aí eu pensei assim, por que eu tô brigando com ele? Por que eu tô... Não tem nada, é ridículo. Onde é que eu quero chegar com isso? Eu acho que essa é a pergunta. Aí eu tô no meio de um evento, o mundo espiritual mexido, eu vou ter que tocar o evento, vou pregar, uma super responsabilidade, aí eu vou arrumar uma confusão com ele desnecessária, você entendeu? Agora isso é interessante, porque a gente está falando de um casal com 2 décadas de casamento. Vocês já são uma referência nisso, mas o que a senhora está dizendo é que até hoje você precisa se policiar nisso. Muito, muito. Então, quando é que acaba isso? Não vai acabar nunca. Um ciclo que não tem fim. Mas acho que o que é interessante é a arte de se reinventar. Que isso eles transparecem muito para nós, né? Mesmo que a Bispo esteja aqui expondo essas dificuldades que já teve, é perceptível o quanto a todo tempo eles se reinventam e prezam pelo casamento. Como você falou, a instituição casamento é maior do que o Bispo Lucas e do que a Bispa Priscila, é o casamento e a família, né, que eles estão construindo, então isso é muito poderoso. Porque, Rafael, Marina, não tem nada... O que vale esse mundo? Se você perder sua família? Dinheiro? Eu conheço pessoas bilionárias que têm muito dinheiro, não são felizes, perderam os casamentos. Eu estava lendo o livro do Arnold Schwarzenegger, é muito bom, tudo no final. E ele fala, eu tive tudo, conquistei tudo que eu quis, mas eu perdi minha esposa, perdi minha família. Caramba, quer dizer que nenhum sucesso no mundo compensa Perfeito. um fracasso em casa. Ele tem os filhos, lógico, acho que hoje ele está com os filhos perto dele, mas ele perdeu a esposa, tipo, né, por causa de tudo que aconteceu, tudo, mas é bonito porque ele reconheceu. Só que, e aí? Sabe tarde que eu percebi, demais, né? Era tarde demais. Eu percebi que os casais têm uma grande dificuldade. A gente foi ensinado a vencer discussões, né? A vencer pessoas. Então você só vai prosperar. A gente só vai prosperar se você sobrepujar as pessoas que trabalham com você. A gente transfere isso para o casamento. E sabe o que acontece? O Lucas, não, ele é uma coisa que ele fala. Ele se posiciona e ele não tem medo de cara feia. Às vezes eu fico chateada com ele, indignada pela decisão dele. Um dia, outra coisa, nunca dormi fora da minha cama. 20 anos, a gente dormiu brigado já.
querendo matar um ao outro. Mas ele nunca saiu da cama do quarto e eu nunca saí do quarto. E ensina essa cultura para todo mundo. A gente fez um pacto, nós dois. Então, assim, é você entender que é algo maior, sabe? Agora, por que você pode perguntar assim? Como é que você consegue? Eu fui para terapia, busquei ajuda terapeuta, tenho a minha terapeuta até hoje, tenho um pastor que me acompanha, quando eu preciso eu vou atrás, que é o Bispo até hoje, porque você precisar de algum conselho, e muita oração, muito joelho no chão, porque nós não somos perfeitos e a gente precisa, né, porque domínio próprio, a gente precisa de domínio próprio todos os dias. Agora, uma coisa que eu fiquei curioso, até aproveitando a presença da Marina aqui, eu sei que o trabalho que você assumiu, pastora, hoje, antes foi tocado pelos bispos Lucas e Priscila. Uhum. Eu imagino que na época, você abrir um trabalho em Ceilândia foi um baita de um desafio. Isso deve ter trazido desafios para o casamento, para a relação conjugal. Certeza. Isso deve ter feito gente na cidade dizer o que é que esses caras estão fazendo lá. Até porque a filha do bispo Rodovalho, na Ceilândia, tipo, foi um escândalo. E como é que foi isso, Bispo? Que ele pro manda? Seu casamento, para o seu ministério? Isso envolveu dificuldades dentro de casa? Não. Eu e o Lucas somos muito parceiros. O Lucas aceitou, topou, quando meu pai fez o desafio. Ninguém queria ir. Imagino. Foi. Pra periferia. Já tinham feito desafios para acho que 2 ou 3 pastores, eles não aceitaram. Foi por isso que meu pai chamou a gente de volta de São Paulo, porque todos eles negaram. E meu filho estava com 1 ano e meio, estava no hospital, teve uma meningite viral. Aí, quando meu pai foi para lá e chegou e falou, não, chega, eu vou levar vocês de volta, eu tenho uma missão para você, Lucas. E eu aceitei, né? Eu compartilhei, apoiei o Lucas na decisão. Foi difícil, porque o Lucas, nesse período, principalmente da Ceilândia, da construção da igreja, eu fiquei sozinha. Às vezes eu ficava sozinha para cuidar dos meninos, mas eles eram pequenos. Uhum. Mas o nosso casamento ali precisou de muito cuidado. Por isso que eu te falei, eu fui buscar ajuda. Então não foi fácil, porque eu era imatura, o Lucas também imaturo. Então naquela época, e os 2 fortes querendo mandar, porque nós estávamos construindo uma igreja com pastores e também físico, porque a gente também estava construindo a igreja. Começou que a gente alugou e depois fomos construir. Sim. E então foi um mega de um desafio. E qual é esse ponto em que vale a pena a mulher ou o homem buscarem uma ajuda de terceiros? Porque eu acredito que problemas menores devem ser resolvidos internamente. Sim. Mas quando é que você disse assim, caramba, eu preciso pedir ajuda para alguém de fora? Quando você está vendo que você tem um campo minado. Quando você tem um campo minado no casamento, o que é o campo minado? Tipo, eu e o Lucas não conseguimos conversar sobre dinheiro. Não entra num consenso, um acordo. Você precisa de uma terceira pessoa. Eu já vi que não vai aqui entre a gente, não está saindo. Tipo, eu e o Lucas tínhamos 2 campos minados. Dava briga, eu não cedia nem ele. Aí foi quando ele falou, a gente precisa de ajuda. Aí a gente tem que trazer uma terceira pessoa. Quando você tem família interferindo dos 2 lados, tanto a sua ou da sua esposa, aí você precisa, às vezes, de realmente um terapeuta sistêmico. É isso. Eu não sei se vocês concordam, mas geralmente é burrada que esse terceiro seja um pai ou uma mãe. Né? Deus me livre! Porque eles são incapazes de julgar a situação imparcialmente. Minha mãe e meu pai são cristãos, são pastores, são bispos. Eles nunca... eles vão ser parciais. Uhum. Perfeito. Tudo bem que quando teve alguma, para não falar nunca, minha mãe e meu pai entraram em algumas situações e ficaram do lado do Lucas. Aí, Bispo Lucas. Graças a Deus. Mas as crises mais pesadas, eles não conseguiram me ajudar. Sabe por quê? Eles vão tomar partido. Principalmente mãe. Família de origem, então, né? Por exemplo, eu sei que os meus filhos vão precisar de alguém. Uhum. Eu não vou poder tomar partido. Eu sempre vou apoiar minha norinha. As 2, em nome de Jesus, eu oro muito por elas, né? Que Deus traga a pessoa certa para que eles possam repetir a nossa história, né? Uhum. Bispa, eu ficaria aqui conversando por horas, acho que a Marina também. Isso aqui teve muitos detalhes interessantes que eu acho que se a pessoa se conectou na conversa aqui e conseguir aplicar no casamento, vai se beneficiar. Queria que você, Marina, se pudesse trazer uma palavra para o pessoal antes da gente acabar, principalmente sobre Ceilândia, assim, porque eu vejo que deve ser um desafio você assumir um trabalho que já vinha sendo tocado com tanta excelência, para que depois a bispa faça as suas últimas considerações aí. Na verdade, primeiro eu queria agradecer
a bispa, porque hoje, por ser quem ela é, ela me resgatou de lá. Então, ainda moro na Ceilândia, mas é uma honra ser uma pastora de jovens, de famílias, de pessoas e participar da transformação através do Evangelho. E tudo isso se tornou possível através de Cristo, mas também porque houveram pessoas, como o Bispo Lucas e a Bispa Priscila, que disseram sim para uma cidade que era desacreditada, uma cidade que as pessoas não colocavam esperança, não tinha expectativa. E hoje tudo que nós vivemos, além da palavra como base, né, para que não seja tirado de contexto, que as pessoas fazem isso às vezes, o exemplo arrasta. Então isso é muito forte, é muito genuíno. O que eles fizeram por nós é o que nós temos replicado lá com outros pastores, com outros bispos, né? Nós estamos dando continuidade em um trabalho que eles fizeram com muita excelência para que uma geração, casamentos, mulheres, homens, sejam restaurados não somente em suas vidas através do Evangelho, mas no seu casamento, na sua identidade e nos papéis que eles precisam assumir. Então é uma honra fazer parte de transformação como essa e, claro, tem a nossa maior referência, uma mulher antifrágil, uma mulher, eu posso falar assim porque eu fui apacentada pela bispa. Em momentos difíceis que eu passei no meu casamento, na minha vida pessoal, ela e o bispo se fizeram presentes e mudaram a nossa história por completo, e isso não tem preço. Então o evangelho ele realmente transforma, e quando a gente tem pessoas tão próximas que transmitem esse evangelho puro e simples, com tanta clareza, com tanta leveza, torna tudo ainda mais gostoso de ser vivido. Então muito obrigada e vamos para cima dos novos desafios. Bispo, eu assino embaixo do que a Marina falou. As poucas horas que eu passei com vocês aqui fazem com que eu tenha vocês como referência. Ainda não cheguei a 2 décadas de casamento, vou chegar, se Deus permitir. Amém. E quero que os meus filhos sejam criados e alcancem o que vocês alcançaram com Davi, com Gabriel. Amém. Se a senhora puder dar um recado final aí para quem está construindo uma família, quem está preocupado, quem já está em crise, para a gente concluir essa conversa. Olha, a dica que eu te dou é busque ajuda. Não tenha vergonha se você está passando por uma crise no seu casamento, se você está passando uma crise no seu relacionamento com seus filhos, sua família está um inferno, não desista da sua família. Há esperança com o Espírito Santo, com a igreja e com a ajuda de um pastor ou de uma terapia, mas não desista, não se amolde aos padrões do mundo. Nós não somos, né? Romanos diz isso, não se amoldem aos padrões do mundo. Porque o que eu vejo hoje é um evangelho, às vezes, da graça, é um evangelho que, eu permito, divórcio. Eu acho que não tenho nada contra quando aquele casamento que realmente acabou. Nós temos alguns casos na Sara que pessoas foram embora, não quiseram mais e casar. Até pastor, casou de novo, reconstruiu, mas tentou de tudo, foi até o fim. Então, nós temos uma geração que está desconstruindo a força da família, dizendo que a família, para nós, é um homem, mulher, né? Nós acreditamos nisso, nós vamos lutar por isso, porque é isso que está escrito na Bíblia, e isso, vou te falar que é a melhor coisa do mundo, não tem nada melhor do que você ter o seu companheiro do seu lado, né, seu marido, os teus filhos, e ser exemplo para as novas gerações. Maravilha. Bom, esse foi mais um podcast do Positivamente, em collab com a Arena Experience. Eu queria te pedir o seguinte: se você chegou até aqui e você foi edificado com essa conversa, deixe nos comentários a parte que mais marcou o seu coração. E além disso, compartilhe essa conversa com alguém que possa ser edificado como você foi. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.